Oi, gente, mais um outro vídeo sobre o cangaço. É que eu tenho assistido a inúmeros vídeos no YouTube e também tenho analisado obras literárias que eu adquiri, né? E começo a procurar entender mais essa história, né? E também encontrar muita coisa, muita discrepância de autor para autor. Eu creio que esses autores, salvo aqueles que já passaram por outro lado, que é o caso de Antônio Amauri, que ganhou muito dinheiro trazendo ex-cangaceiras, supostas ex-cangaceiras, porque ele dizia, ele afirmava o seguinte: eu não troco uma palavra que eu escutei. Isso não é história. Você tem que investigar, averiguar e saber se aquela pessoa realmente era uma ex-cangaceira ou se era uma pessoa se passando por isso, por tal, né? Por aquela pessoa. Porque a gente sabe que existem pessoas que têm essa capacidade de dizer que é o que não é, né? E então, hoje eu já fiz um vídeo e vou tornar a mostrar as coisas que eu encontrei dentro dos livros. Este daqui, esta foto eu já mostrei hoje, né? Que supostamente é a Sila e a Adília, ex-supostas cangaceiras, que na realidade, aqui está escrito, gente, Rosinha, tá aí, ó, as duas. Uma chama-se Áurea, Rosinha, e a outra Áurea. Vejam só. Enquanto que no livro de Frederico Pernambucano tem a mesma foto, aqui, ó, a mesma foto, apenas uma mudou assim a posição, o lado, que eu não sei, mas isso é fácil de fazer montagem, né, gente? E diz que é Sila e Adília. Na hora desses escritores do cangaço, revejam o que fizeram, né? E procurar a verdade. Bom, mas também assisti a alguns vídeos, inclusive um vídeo na TV Cultura. Eu não sei quem é o entrevistador, de Frederico Pernambucano de Melo, que tem assim, entrevista Provocações 113, né? E então o Frederico Pernambucano está mostrando a imponência, a beleza, a criatividade, o quanto o cangaço deixou de herança para a cultura, né? Digamos, a cultura de modo geral, que eram as roupas indumentárias dos cangaceiros, que a partir dessa entrevista, ele afirmou o seguinte, que o Virgulino, no dia que foi morto, entre aspas, vejam bem, ele afirmou, no dia que foi morto, o Virgulino estava, vejam só, com o chapéu, o Virgulino colocou em Lampião, um chapéu, na hora de sua morte, era um chapéu ornado, com 70 peças de ouros incrustadas na testeira, era de couro de veado, ornamentado com as 70 pedras, né? No barbicacho, né? Traseiro, né? E na aba. Aprimorou, requintou o traje, só comparando-se essa estética aos samurais japoneses e aos cavaleiros medievais europeus. Pelo amor de Deus. Adiantou mais o seguinte, que ele trazia, além disso, os sinais, os signos do rei Salomão, que representava a religião, certo?
E a flor de lis, que era o símbolo usado pela Casa Real de Avis, e a cruz de Malta, e o 8 contínuo. Gente, onde é que Virgulino foi aprender tudo isso? Um semi-analfabeto estudou apenas 3 meses com Soriano lá em Nazaré do Pico, por ali, naquela região entre Serra Talhada e Florença do Navio, né? E Lampião sabia tanta história, sabia, conhecia a Casa de Avis, o que é que as pessoas do Império, né? Essa coisa, como é que ele sabia, gente? É muito floreio, né? Nenhum chapéu de cangaceiros era igual ao outro. Também ele disse que o Virgulino bordava e costurava, e eles, às vezes, tinham até 4 máquinas de costura à mão, e o Virgulino bordava aqueles embornais, o que ele, me perdoe, me desculpe, mas eu vi minha mãe bordar bastante numa máquina de pedal, que eu tenho essa máquina aqui na minha casa, certo? E utilizando um bastidor. Eu desafio uma pessoa bordar, fazer ponto de maciz, ponto cheio, rechelier, né? Eu desafio bordar numa máquina à mão, a veio, que chamava-se, com o bastidor. Como é que ela usava a mão e utilizava o bastidor? Porque o bastidor, gente, vocês põem aí para ver, ou vai aí numa casa onde vende artigos para bordado, essa coisa, eu não vou dizer citar nome de casas aqui em Recife, mas tem várias, né? Ali pela Rua do Rangel, por ali. Aí diz assim, eu quero um bastidor. O bastidor geralmente de madeira, para você colocar o tecido, espichar bem, esgalçar, para poder manusear na máquina com as 2 mãos. Portanto, não existe de se bordar com bastidor numa máquina de veio a veio, né? Que você ficasse ali movendo e bordando. Tem que ser com uma máquina de pedal, gente, né? Então, eu assisti a esse vídeo, provoca.com.br da TV Cultura, e assisti também no Globo News, né? Aí diz que o Lampião ultrapassava o limite do normal. Aí eu digo sim, ele ultrapassava o limite do normal, porque ele tinha uma paranoia, porque ele era um psicopata, certo? E ele não tinha lei, era Lampião sem lei nem rei, né? Porque o psicopata, ele realmente tem a lei própria. O ego dele, o superego não trabalhou, né? E também tem um problema no sistema límbico, isso é comprovado cientificamente, que não funciona o sistema límbico dos psicopatas. Que as mulheres eram só para se arrumar para as horas digamos, de amor, de trocas dos idílios em flor, né? Só que, vejam, as mulheres eram estupradas constantemente em cima de pedras. Um outro detalhe que eu observei no outro vídeo é que Frederico afirmou que os cães eram treinados para não latir e que ficavam dentro das barracas, que já mostrou anteriormente que as barracas eram digamos, um lençol que elas roubavam, as cangaceiras roubavam, né? E penduravam, esticavam aquele pano
de uma árvore para outra, de um lugar para o outro, né? Prendiam, mas não era barraca como barraca, digamos assim, do exército, onde pudesse guardar as coisas, né? Pelo visto, era mais um castelo, pelo que eles descrevem, né? Então, fico perguntando e fico questionando, né, justamente isso, porque quando nós analisamos de escritor para escritor, autor para autor, alguns não são nem historiadores, não têm nem curso para se intitular, eu sou historiador, né? Então, muita falácia, muita conversa sem fundamento, né? E essa sim, o chapéu que o próprio, digamos, o escritor escritor Frederico, ele diz que tem o chapéu que o Virgulino estava usando na hora da morte. Gente, se nem ninguém sabe nem qual era a cabeça de Virgulino ali, apresentaram qualquer cabeça, né? Aí tá, fizeram aquele negócio lá, uma Maria Bonita, um corpo lá de uma mulher sem cabeça, essa é a Maria Bonita, essa é a Nedina, né? Aí, quando depois, não se tem uma certidão de óbito dessas criaturas para provar que elas foram mortas realmente ali, naquele lugar, em Angico, que é onde supostamente dizem que foi lá o final do Virgulino, mas outros escritores já disseram que o Virgulino fugiu para Fazenda Goiás, fugiu para o Pará, para o Piauí, para São Paulo, constituiu uma outra família. O certo é que são desaparecidos, não tem documentos, não tem prova, nunca foi feita investigação alguma, e aí então começa a o doutor Lamartine disse que era proliferar as cabeças das pessoas, né? E isso é uma proliferação mesmo de histórias mal contadas, de coisas que merecem uma revisão para dizer que são historiadores. Do caso contrário, vamos continuar procurando essas respostas. A roupa, cadê a roupa? Os vestidos de soirée, como é? Deixa eu ver aqui o nome que ele usou, soirée, né? Que eram vestidos de batalha, tinham os vestidos de batalha, e os domingueiros, que eram soirée, né? Até no francês, né? O punhal do Luís Pedro, o punhal do Virgulino, incrustado de ouro. Onde está a roupa de Lampião? Se o Lampião ficou lá aos urubus, os corpos, segundo outros dizem, né? Como é que tem essa roupa que foi do dia, e o chapéu que foi do dia que mataram o Virgulino lá em Angico? Então, os anéis, né? Os anéis de ouro, né? Ouro 18 quilates, com as iniciais VL, Virgulino, Lampião, os cartões de visita, um monte de correspondências que foram encontradas quando o Virgulino foi morto. Gente, se ele foi morto lá em Angico, quem é que ficou para... Fora dos que correram, que dizem, né, que correram, quem é que voltou para pegar, tirar a roupa de Virgulino, e ele não está nu, né? O corpo não está nu, tirou a roupa, mas ele ficou vestido. O chapéu, né? Tudo. Nossa, eu queria ver. Esse chapéu deve valer muito dinheiro. Com 80 peças de ouro, 80 peças, né? Incrustada na barbiche, no barbiche, sei lá, traseiro, aprimorou os requintes do traje, né? Em síntese, refaçam os seus livros utilizando métodos, né, científicos para nos convencer. Com essa eu não me convenço de forma alguma, inclusive arrumam fotos
de pessoas que ninguém sabe quem foi da antiguidade, ó. Aí essa é Sila, esse é Candeeiro, esse é Caixa de Fósforo, essa é Evelina, essa era a Nenê do Ouro. Gente, que história mal contada. É a história do cangaço. E assim as pessoas ficam maravilhadas com o reino da fantasia. É o reino da fantasia. O cangaço não passa disso, né? E quando nós vamos observar, vimos que autores dos mais conceituados deixam a desejar. Agora, ganharam muito dinheiro de TV, né? E ainda a suposta neta queria indenização, queria que quem usasse o nome de Maria Bonita pode ser qualquer uma, né? Maria Bonita, existem milhões de Maria, vem inclusive de Nossa Senhora, Maria, a Mãe de Jesus, né? Os católicos usavam muito Maria, né? Lampião, acesa, apagado, mas ela quer indenização. Sabidinha toda, né? Mas não dá. Ela nunca provou que a mãe era filha do Virgulino, nem da Maria, nunca. Cadê os documentos? Tem que provar. Se não provar, acabou.